Shalom pessoal, uma boa noite a todos e essa semana a gente vai falar sobre a Parashat Balak. Antes disso eu quero só dar um anúncio importante que neste final de semana, no domingo, nós temos o dia 17 de Tammuz. É um dia importante de jejum. As instruções elas estão lá no nosso grupo. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode me consultar tanto na parte privada quanto no próprio grupo mesmo, não tem problema nenhum. A sua pergunta também pode ajudar a solucionar a dúvida de outra pessoa que queira perguntar e não se sente muito à vontade. Pessoal, além disso, existe agora, nessa semana, na Parashat Balak, algumas lições importantes. Claro que, como sempre, a gente não vai conseguir ver tudo aquilo que está dentro dessa porção, mas espero que durante a semana vocês tenham visto isso, ajuda bastante, é um grande alimento para a sua alma e, além disso, um conhecimento profundo sobre Torá e sobre mitzvot. Pessoal, a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa porção. Existem dois pontos que eu vou frisá-los com uma história e eles serão, assim, um dos, não o mais importante, porque todos são importantes, mas aqueles que têm alguma lição prática para a gente aplicar, obviamente, no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira. Mas antes disso, nós vamos começar falando um pouquinho sobre Balak. Quem ele era? Ele era o rei de Moabe e ele temia o povo de Israel. Ele estava com medo porque, obviamente, tudo que ele escutou sobre o povo de Israel. Ele viu o que havia acontecido com os dois reis e deduziu que com ele a história não seria diferente. Agora eles estavam se aproximando e ele ficou cheio de medo. O medo dele foi tão grande que fez ele se unir com o seu inimigo. Moab e Midian eram povos inimigos, mas eles viram que o povo judeu estava chegando perto deles. Eles falaram: olha, vamos ter que procurar uma solução. E eles perguntaram, os moabitas perguntaram para os midianitas a respeito de Moshe, o líder do povo judeu. E o que eles perguntaram? Já que Moshe se criou em Midian, nós sabemos de onde era o seu sogro, Itro, e por essa razão eles foram saber qual é a força de Moshe. E eles disseram que a força dele estava na boca. Impressionante e interessante notarmos que a Mishnah nos diz a respeito da dificuldade de fala de Moshe e que esse seria um mecanismo mais importante e era importante ele ser dessa forma para que ele cumprisse a sua missão, assim está descrito na Mishnah. Então o que eles disseram? Eles falaram: se a força deles é pela boca, nós vamos lutar contra ele pela boca da mesma maneira, de igual para igual. Não é discutindo, não é batendo boca, não é fazendo isso. Eles precisavam contratar alguém que tinha essa suposta força. E foi quando eles resolveram contratar Bilam. Uma das coisas que eles estavam fazendo nesse momento é que estavam observando o lado negativo para eles, tá? O povo não chegou fazendo guerra com eles, mas eles estavam vendo o lado negativo do povo, que assim está descrito na Torá, que eles disseram o seguinte: essa comunidade pisará, vamos dizer, destruirá, massacrará tudo à nossa volta, assim como o boi. Eles fizeram isso para que eles pudessem denegrir o povo e eles usaram esse argumento, lembrando que tudo que o boi come não tem sinal de bênção e é até mesmo arrancado pela raiz. Eles compararam o povo judeu a um boi que come em um pasto e arranca tudo pela raiz. Existe uma história que é muito interessante e vai trazer uma referência sobre a observação do lado negativo. Tá? Não que o povo judeu destruísse tudo, mas para eles era negativo entrar em guerra contra o povo, então eles precisavam de um argumento para colocá-lo de forma pejorativa, de forma má, de forma ruim. Dois vizinhos
um deles chamado Yosef e o outro chamado Yaakov. Eles queriam plantar sementes em seus jardins de belas flores. Procuraram um homem da floricultura, um vendedor de sementes, e foram saber dele qual seria a melhor semente a ser plantada no jardim e que seria mais fácil de cultivar. Esse homem respondeu para eles que a rosa seria a semente mais fácil de ser cultivada. Imediatamente eles compraram sementes, levaram para suas casas e colocaram nos seus jardins. De maneira meticulosa, cuidadosa, com todo carinho e amor, eles regavam todos os dias essas sementes. O Yosef reparou que da sua semente começou a crescer e fazer um broto. A rosa, antes dela desabrochar, antes dela abrir, ela é um brotozinho. Então ele percebeu isso, o Yosef percebeu que ali havia um broto. Ele falou, opa, que coisa linda, maravilhoso! Mas essa maravilha aos olhos dele começou a mudar quando ele reparou que em seu cálice haviam espinhos. Yosef logo falou, que é isso? Que decepção! Esse vendedor de semente disse-me que essa era uma das melhores plantações, das melhores sementes que eu poderia, e ao invés de nascerem flores, estão nascendo espinhos. O Yosef, muito chateado, falou, não quero mais saber. Ele foi deixando esse jardim morrendo, aquela semente que ele cuidou com tanto carinho, morreu. Passaram-se alguns meses, alguns períodos, e ele foi visitar o Yaakov, seu vizinho. Quando ele chegou lá, ele observou o jardim do Yaakov e disse, não é possível. Você plantou a mesma semente que eu. E a sua planta cresceu e deu belas flores. Eu deixei toda a minha morrer porque ela só tinha espinhos. O Yaakov deu uma risada, daquelas de uma gargalhada, com aquele som que você sabe que a pessoa gargalhou, e explicou para ele. Yosef, como você foi tolo. No início, a única coisa que nós enxergamos de fato são os espinhos. É o que está mais aparente. Mas se nós continuarmos cultivando as nossas rosas, depois de um tempo, nascem essas flores maravilhosas. Pessoal, isso aqui é um exemplo de algo que acontece conosco. Porque dentro de cada pessoa existe a beleza que está expressa. Mas elas são representadas, essa beleza, pelas suas qualidades. Mas também dentro de cada um de nós existem defeitos. E esses defeitos são os espinhos. Mas muitas vezes o que nós estamos enxergando não são as rosas, não são as qualidades, não é a beleza que uma pessoa possui, mas sim os espinhos, que aparentemente parecem ser em maior quantidade, em maior proporção e que oferecem mais riscos. E esquecemos a beleza da qualidade existente em cada ser humano. O povo judeu tem uma qualidade imprescindível e, obviamente, os seus inimigos, claro, não vão olhar as qualidades, vão olhar os defeitos. Mas já agora, no começo, fica uma reflexão para nós a respeito de como nós devemos ver cada pessoa. Tanto os moabitas quanto os midianitas, eles disseram entre si que desde quando o povo hebreu saiu do Egito, esse povo cobriu o olho da terra. Ele se tornou muito numeroso. Verdade, isso é óbvio, nós sabemos, e por isso que o faraó estava muito com medo de que o povo agora tomasse as terras dele, porque eles estavam crescendo muito, mas ao mesmo tempo não é isso que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer que eles se tornaram medonhos, porque eles mataram a Sihon e Og. Quem eram esses? Esses eram os guardiões. Esses eram os olhos deles. Isso está descrito no Midrash Tanhumá, Balak 4, Bamidbar Rabá 27.
Nós entramos então agora no 40º ano do povo de Israel no deserto. Aqui já é o fim do Pentateuco. Aqui já faleceu Miriam, já faleceu Maharom, e nós vamos ver com essa análise que o povo está no ano 40 da sua caminhada no deserto. Está agora próximo da morte de Moshe. E em seguida nós vamos entrar em um outro contexto, que é justamente Yoshua conduzindo todo o povo. Nós vamos ver ali os profetas, toda a jornada que vai acontecer em seguida. Nós vamos ver também que o livro de Devarim, como um todo, ele está trazendo algumas revisões, vamos dizer assim, alguns dizem até repetições, e pouco é acrescentado no livro de Devarim. Voltando então para Balaque, o rei de Moabe, ele está aonde? Ele está justamente na terra de Canaã, aonde Deus falou que o povo hebreu iria entrar. Agora ele fica muito preocupado, já que ele está possuindo a terra e um outro povo vai entrar. Imagina, vai ser tomado pelo medo porque ele já venceu vários inimigos e agora vai tomar a sua terra, tá? O povo venceu todas as guerras e sabe que é um povo forte. Ele deduz que agora é a minha vez. Agora quem vai sobrar, como fala na linguagem de hoje, sou eu. Ele encontra agora um recurso que ele acha ser a solução. Ele acha que por meio da magia ele vai conseguir vencer o povo judeu. E ele contrata nada mais, nada menos a pessoa mais bem conceituada nesse tipo de trabalho. Um expert da magia e da feitiçaria. Ele contrata quem? Ele contrata Bilam, para que Bilam possa amaldiçoar o povo judeu. A Torá vai nos contar todas as propostas que foram feitas por esse rei para Bilam, e depois a Torá vai falar da conversa de Bilam com Deus, e durante a conversa, durante o caminho, né, que ele estava percorrendo, o Bilam estava percorrendo, vai contar um pouquinho a Torá sobre a conversa dele com seu jumento, que acabou abrindo a boca. Depois de todos esses eventos, o Bilam chega a Moabe e vai tentar fazer o seu trabalho sujo, né? Que de fato é amaldiçoar o povo judeu. Tá? Note uma coisa, pessoal. Por mais que os caminhos possam indicar a uma pessoa que ela não está no fluxo correto, a inclinação e o desejo que a pessoa possui, caso ela tenha se entregado a eles, o acaba vencendo. Se a pessoa realmente mergulha e fica inserido no seu contexto das más inclinações, ela acaba sucumbindo de verdade. E vou ser mais sincero e mais direto com vocês. A pessoa acaba ficando completamente cega. Ela não enxerga mais nada. Existe uma história, e ela é uma referência de quando os desejos estão comandando uma pessoa. Por mais que nós tenhamos visto na Torá que Deus falou para Bilam, olha, não é assim, não faz isso, ele brigou até lá com o anjo, discutiu com o jumento, e ainda assim ele quis insistir em amaldiçoar o povo judeu. Nós sabemos que existem várias outras razões, mas uma delas é que o desejo da pessoa suplantou até a sua consciência, suplantou até mesmo a sua ética. Obviamente aqui não havia, mas quando a pessoa está totalmente entregue às suas paixões, ela fica dominada de forma completa e ela não consegue enxergar um palmo à sua frente. É como quase que natural ela fazer o que é errado. Existe uma história aqui, o seguinte: o escorpião, ele não sabia nadar. E daí ele vê uma tartaruga e chega para a tartaruga e pede para que carregue ele nas costas dela. A tartaruga não é boba, falou: o quê? Você tá louco comigo? Que história é essa? Vou carregar você nas minhas costas e aí do nada você vai lá e me dá uma ferroada e me mata e vai afogar eu e vai afogar você. O escorpião falou: tartaruga, minha querida, com uma grande risadinha, fala: não seja tola. Se eu picar você, você se afogaria e eu me afogaria junto com você. Onde é que está a lógica nisso?
Você faz sentido. Tartaruga pensou no argumento do escorpião e falou: é verdade, você está certo. Embora eu tenha pensado nisso, mas você está certo. Ok, suba nas minhas costas e eu vou levar você. O escorpião subiu nas costas da tartaruga e começaram a travessia. Quando eles já estavam na metade do rio, o escorpião dá uma forte picada na tartaruga. E já sentindo os efeitos daquele veneno e sabendo o que ia acontecer com ela em breve, que ela iria morrer, a tartaruga questionou ao escorpião sem entender aquela situação, já que ele antes tinha argumentado que não seria tolo o suficiente para fazer isso, porque ambos iriam morrer. Ele fala assim, a tartaruga fala: seu louco, você pode me explicar o que aconteceu? Você mesmo disse que não tinha lógica em me picar, então por que você fez isso? Assim falou a tartaruga para o escorpião. Aí o escorpião vira para a tartaruga e fala o seguinte: olha, não tem nada a ver com a lógica, disse o escorpião, já quase se afogando. O escorpião disse: é apenas o meu caráter, é apenas quem eu sou. Mas essa história pode ser diferente. Nós não precisamos ser domados e dominados pelo nosso caráter, dominados pelo nosso desejo. Quando a gente faz isso, a única explicação é que deixamos com que os nossos desejos, que já vivem dentro da gente enraizados, tomem a direção das nossas vidas. E o cenário pode ser muito, muito diferente se nós realmente nos posicionarmos contra as nossas má inclinações. Bilã pede para que Balaque organize tudo para ele fazer os sacrifícios e onde ele possa ver o povo judeu. Presta bem atenção no que eu falei para você. Ele pede para que os sacrifícios sejam organizados, o local seja bem arrumadinho, mas que seja um lugar onde ele possa visualizar. Eu acho que aqui a gente não precisa nem de muita explicação. Ele precisa ver onde está o povo, ver o povo para falar a maldição. Por 3 vezes ele tenta fazer isso. E ele sobe com o intuito de amaldiçoar o povo e pela boca dele saem bênçãos. Balaque, obviamente, contratou Bilã para fazer uma coisa, agora ele está fazendo completamente outra. Sabe quando a gente pega um cara para fazer um serviço para a gente? Vamos lembrar aqui uma coisa interessante. Nós temos um grupo no Telegram e que ele é para pessoas que têm as suas profissões, e lá a gente colocou para que cada um possa dizer o que faz, colocar fotos, colocar provas do seu trabalho, para que seja bem feito o trabalho. E também lá tem algumas pessoas dando dica de controle financeiro, uma coisa muito importante, viu, pessoal? Porque não é só uma questão espiritual, é uma questão de controle também, é algo que nós podemos e devemos fazer para que nós possamos ser prósperos, e isso é fundamental. Espiritualmente, as mitzvot que envolvem o aspecto de tzedakah, de macê, de finanças, elas são sumamente importantes, mas também é devido ao controle financeiro que cada um faça para que ele possa prosperar. O Balaque contrata o Bilã e Bilã está fazendo tudo o contrário. É como eu disse, a gente contrata alguém, pede um tipo de serviço e a pessoa faz totalmente outro. Balaque cada vez mais nervoso com isso. Balaque questiona Bilã, que responde que tudo que está sendo feito e dito e que está saindo da boca dele é contra a própria vontade dele. Veja que ele usa a mesma energia, tá? Uma pessoa, ela está falando algo para amaldiçoar, usando a mesma carruagem, a mesma ferramenta, o mesmo caminho, mas o que está acontecendo é totalmente diferente. Daqui a gente observa que a mesma energia que às vezes está dentro da gente para o descumprimento de uma mitzvah pode ser utilizada para o cumprimento de uma outra. Ou seja, nós devemos transformar essa energia. Claro que isso não é algo fácil, mas se nós quisermos realizar um ato positivo, Hashem vai nos ajudar a fazer isso. Quando a gente se inclina a fazer o que é correto, Hashem
faz com que as coisas cooperem conosco. E assim a gente consegue alcançar êxito naquela parte positiva que a gente está tentando fazer. Hashem jamais vai deixar uma pessoa sozinha, sofrendo, lutando, fazendo esforço, quando essa pessoa busca o caminho correto. Mesmo assim, sofrendo a influência das mãos de Hashem, Bilam vai tentando fazer a sua maldição, considerando todo o ódio que ele possui. Pessoal, o ódio é um sentimento terrível. Ele, possuído por esse sentimento, perde todas as referências, perde toda a consciência e quer fazer vingança e causar o mal, mesmo que prejudique a si mesmo. Galera, uma pessoa que às vezes está disposta a se vingar, uma pessoa que às vezes está disposta a descarregar o seu ódio em qualquer outra situação, mesmo que ela saia prejudicada de um cenário, ela está disposta a fazer isso. Porque a pessoa perde todo e qualquer senso, ela perde toda e qualquer referência. E para ela não existe aquilo que nós chamamos de escrúpulo, não existe mais isso. Ela não tem mais a referência correta das coisas. É vingança, é ódio até o fim, custe o que custar. Ela pode estar no fundo do poço, mas na cabeça dela vai ter sempre a justificativa que ela precisa se vingar e às vezes até que aquela situação negativa que ela chegou é por causa do fulano e fulano. Ela só enxerga isso na frente dela. Ela fica completamente cega. Até que Hashem vem até Bilam. E aqui tem uma pegadinha de Hashem com Bilam. Hashem pergunta para Bilam: Bilam, quem são esses homens que estão com você? Claro que Deus sabia quem eles eram. Lembra lá do Adão, quando aconteceu o pecado, e Deus perguntou: Adão, onde é que você está? Claro que Deus sabia onde é que Adão estava. Nós não estamos comparando esses dois eventos, ok? Mas que as situações são bem semelhantes e o Eterno está lidando com o ser humano de acordo com a sua compreensão, de acordo com o seu nível. E às vezes o Eterno fala, deixa ele pensar assim. Só que Hashem está fazendo, vamos dizer que, uma pegadinha com Bilam. Mas qual é o intuito de Hashem aqui? Qual é o intuito dele aqui? Hashem vem de fato confundir Bilam. Vem enganar Bilam. Só para a gente entender, tá? Ele quis confundir o próprio Bilam. O que o Bilam falou? Ele disse o seguinte: às vezes nem tudo está revelado perante ele. Olha a audácia de um homem que está disposto a fazer o seu trabalho sujo a qualquer custo. Deixou de ser um trabalho e se tornou algo pessoal agora. Ele está dizendo, nem sempre então nem tudo ele sabe que está revelado. Nem sempre ele está sabendo tudo que está acontecendo então. E porque nem sempre ele também é onisciente. Eu vou encontrar um momento em que serei capaz de amaldiçoar e ele não irá perceber isso. Olha a tolice que o ser humano chega. Bilam está dizendo, ele está perguntando quem são esses homens, então quer dizer que ele não sabe de tudo assim. Ele está perguntando quem são esses homens, então nem tudo está revelado perante a ele. Qualquer hora encontra uma brecha para amaldiçoar o povo. Ele tenta fazer isso e, de certa forma, dentro da Kabbalah, dentro do Zohar, ele enxerga algo completamente diferente. O evento que ele esperava não acontece, Deus faz ele se confundir e ele acaba abençoando o povo hebreu. Depois de todo esse episódio, ele já não consegue mais amaldiçoar o povo. E agora ele faz como se fosse uma espécie de profecia, ele vai e conta o que irá acontecer no final dos dias, e conta a história de vários povos e tudo o que vai ocorrendo com cada um. No fim de tudo, ele vai embora com Balaque. Extremamente chateado com ele, Balaque está, e para ele tentar livrar a sua barra, o Bilam diz para ele, peraí, ainda tem mais alguma coisa, tem uma solução ainda para que esse intuito que nós estamos tentando trazer sobre o povo hebreu funcione. E ele diz que o Eterno
o Deus dos judeus, o Deus deles, não gosta de prostituição. Ele não aceita esse tipo de conduta. Bilam dá a sugestão mais venenosa para Balaque. E Balaque envia as moças do seu reino, inclusive as princesas, para se prostituírem com os jovens judeus. E aqui ocorre sim uma destruição em massa. Acontece aquilo de fato que ele sugeriu, ele teve um certo êxito, isso bem no final da porção, e as mulheres seduziam os jovens, assim contam os nossos sábios. Na tenda delas, elas diziam que estavam vendendo algo, e quando esses homens chegavam, se aproximavam, lá dentro tinha uma mulher nua para que tivesse todo tipo de relação com os homens judeus que estavam chegando ali. Parecia uma revolução, houve uma perda muito grande aqui. Isso só terminou depois do ato heróico de Pinchas, que quando ele vê um dos líderes da tribo de Shimon se prostituindo com uma das princesas. E agora eles foram fazer isso ao lado do tabernáculo, o que realmente foi uma postura de tentar ir contra Deus, para incitar também a Moshe. Eles estavam indo contra Deus e contra Moshe. E assim incitando uma revolução espiritual, e faz todo aquele ato ali onde a praga chega no meio do povo, e como nós dissemos, só foi terminada depois que Pinchas matou aquelas pessoas e assim fez cessar. Depois, o Eterno deu uma grande proteção para o Pinchas e deu para ele, vamos dizer, uma recompensa muito grande, e isso nós vamos ver na próxima semana, na Parashat seguinte. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom. Tudo de bom.